Fala, meu caro, tudo bem? E aí, cara? Tudo tranquilo? Beleza, tudo calmo. Tá ficando animado aqui esse negócio. Quantas visualizações do nosso vídeo aqui da semana passada? Aquele nosso específico, acho que já passou de 500. O site, o canal Voto Legal, já tem mais que o dobro disso. Já superamos 1.000 visualizações. Legal. E no LinkedIn, que eu coloquei um dos vídeos no LinkedIn, também já passou de 1.000 visualizações. O tema, Nossa. então, de fato, interessa às pessoas. E até em respeito a elas, a gente conversou bastante. Eu vi que você publicou outros vídeos a respeito da tua experiência da urna eletrônica, e o centro do assunto é esse. Mas eu queria te perguntar, até para as pessoas terem uma... Como é que elas vão acreditar, né? Qual que é a acreditação disso? Então, quem é esse cara que está falando de urna eletrônica? Apareceu aí um cara, está falando com muita propriedade da urna, de como é que ela funciona, como é que é o processo. Mas acho que era interessante, Carlos, você contar um pouco dessa história da urna, os desafios da construção da urna, quais foram os detalhes que você teve que se ater, sobretudo por causa da segurança e da segurança da época, certo? Mas eu acho que alguns aspectos da segurança da época ainda estão resistindo hoje na situação atual, ou seja, a urna, ela tem a sua robustez, né? Tanto é que mesmo as pessoas que nessa controvérsia toda, de um lado ou de outro, mas sempre falam: a urna é segura, a urna é segura, a urna é segura. Então seria muito legal você contar um pouco para a gente dessa jornada da urna, da construção desse equipamento brasileiro. Beleza. Tudo começou em 95. Eu recebi uma ligação na área de marketing da Unisys. A Unisys foi minha cliente durante muitos anos. Já tinha lá, né, uns ruídos, a gente ouvia de amigos de Brasília dizendo: olha, agora o Tribunal Superior Eleitoral vai, de fato, abrir uma licitação para a compra de equipamentos eletrônicos de votação, que já era um tema que se conversava há alguns anos, mas não havia orçamento, não havia definição técnica. Aí, Que governo que era aquele na época? Estava o 90, governo era governo Fernando Henrique Cardoso, Fernando Henrique, né? 96, Primeiro ou segundo mandato? primeiro mandato. E aí ele tinha uma boa relação com o Tribunal Superior Eleitoral e nós temos na nossa história um trabalho bem feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. É importante dizer isso. Quer dizer, assim, a história é boa. Então, num certo momento, eles perceberam a importância de criar uma base de dados boa, de boa qualidade, para todos os eleitores brasileiros. Isso não é uma tarefa simples, né? O Brasil tem números grandes. Então, você imagina recadastrar todos os eleitores. E isso foi feito. Então, foi feito um trabalho de gestão muito bom, de Mas foi reaparelhar. uma sugestão do grupo para que a urna se constituísse e ela pudesse ter essa dinâmica? Ou foi uma iniciativa independente do cadastramento dos eleitores e a construção da Foram dois urna? momentos. Foram dois momentos. Vários anos antes, 10 anos antes, se iniciou um processo para fazer o recadastramento eleitoral, que significou equipar o tribunal com um CPD, né, que era um centro de processamento de dados na época. A antiga nuvem era uma central de processamento de dados dentro do próprio tribunal. Eles precisaram também equipar as zonas eleitorais no Brasil inteiro, eram umas 3.000 na época, para os pouco mais de 5.000 municípios. Você tem municípios grandes que têm mais zonas eleitorais e municípios pequenos que são reunidos em uma zona que abrange mais de um Mas município. tinha aquela turma de não vai dar certo? Ah, isso aí não vai dar certo. Tinha aquele pessoal, né? Sempre tem. Mas, como sempre acontece, né, o cliente chama aí empresas que propõem soluções, eles vêm ao mercado, empresas propõem soluções, e eles montaram lá um centro de processamento de dados, uma boa base de dados, e fizeram todo o recadastramento de eleitores brasileiros com as zonas eleitorais e reemitiram títulos de eleitor. Então, a partir desse momento, você passou a ter uma identificação unificada, porque vamos lembrar que o nosso documento principal sempre foi o RG, né? A carteira de habilitação ela veio depois.
como um documento também de identificação. Mas o documento original era o Registro Geral, o RG. E não era um documento unificado, você tinha um documento por Estado. E esse documento não era controlado pela Justiça Eleitoral. Então, o primeiro trabalho foi esse, recadastramento de todos os eleitores para que cada eleitor fosse adequadamente identificado e só pudesse votar uma vez. Aí eles já conseguiram eliminar uma série de fraudes. E uns anos antes, acho que foi na eleição anterior, na de 94, eu não sei se na de 92 já teve, mas de 94, com certeza havia equipamentos que foram testados em diferentes sessões eleitorais, em diferentes estados. Eu me lembro de um projeto, acho que em Santa Catarina, teve lá um trabalho em Brusque. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Com esse inventário de eleitores, o TSE, então, passou a ter uma capacidade de verificar a quantidade exata de eleitores possíveis. Nas eleições americanas aconteceu muito voto em duplicidade. Existiu uma situação criada por um procedimento deles de mandar uma carta para a casa da pessoa, e a pessoa fazia o voto, depois colocava no correio. Ou seja, esse modelo brasileiro eleitoral, ele parte do princípio que existe um cadastro, e aí existe já um número possível de eleitores que vão, enfim, votar. Então, é possível verificar se existem anomalias eleitorais aí com uma quantidade de votos superior ao que aquele município, por exemplo, deveria ter. Os sistemas são muito diferentes nos Estados Unidos e no Brasil. O Brasil tem a Justiça Eleitoral, acho que é a mais antiga no mundo, né? Eu me lembro que tinha uma da Costa Rica e depois acho que a do Brasil, 1931 ou 32. Então, o Brasil tem esse modelo de ter um órgão eleitoral que reúne a Justiça Eleitoral e a administração eleitoral, que são atividades bem diferentes. Na administração eleitoral, então, foi feito esse recadastramento e a qualidade do banco de dados do Tribunal Eleitoral é muito boa, tanto que hoje já foi definido em acordo entre o Congresso Executivo e o TSE, que o TSE se tornou a base nacional de identificação do cidadão. Então, agora, você tem o Documento Nacional de Identificação, que nasce no TSE, no banco de dados do TSE. Né? Então, você tem um filho novo, você vai lá e cadastra o documento do seu filho, que nasceu, e ele, então, vai ter o seu registro no banco de dados do TSE. Então, eles têm essa competência histórica. Ele já nasce um eleitor. Já nasce um eleitor em potencial. Já nasce um eleitor em potencial. Então, esse foi o primeiro trabalho de criar essa base de dados, e essa competência continua até hoje. Né? E aí, quando chegou em 90, pouco antes, eu não sei se já foi em 95 ou se foi no final de 94, o presidente do TSE, na época, primeiro criou uma comissão de notáveis para poder propor um novo sistema eleitoral, que é uma iniciativa interessante, foi buscar ajuda de diversas pessoas de diferentes perfis. Mas essas pessoas eram tão notáveis que elas estavam muito longe da construção de um produto e elas não conseguiram concluir algo específico. Uma pergunta, Carlos, desculpa te interromper. Claro. Vocês partiram de vocês tinham algum benchmark, alguma urna que já existia e que vocês partiram de uma linha tecnológica inspirada por esse equipamento, ou foi uma concepção inédita? Não, na realidade é o seguinte, o TSE então tinha feito o primeiro grupo, que não deu certo, aí ele recriou um segundo grupo, meados, acho que foi segundo semestre de 95, e aí trouxe um grupo de técnicos, era um grupo de técnicos. Havia um técnico, o Paulo Nacaia, que coordenava, que veio do INPE, depois tinha dois colegas meus do ITA, o Mauro Rachioca e o Oswaldo Katsumi, me lembro do Antônio Ézio também, e essas pessoas, então, esses quatro eram os principais técnicos desse grupo, que na época eram chamados dos ninjas, porque três tinham uma origem, né, de família oriental. E essas pessoas escreveram um documento de requisitos funcionais e foi feita uma consulta pública. Foi publicado, né, uma consulta pública e várias empresas deram contribuições, nós demos contribuições. Isso foi em outubro. 2 meses depois, em dezembro,
foi publicado, então, um edital de compra de coletores eletrônicos de voto, equipamentos eletrônicos de votação. E, basicamente, o TSE só definiu as funções que ele queria. Havia já um trabalho vindo sendo feito já há bastante tempo, mais de um ano, pela IBM, que tinha lá um produto pronto. Aí nós fomos convidados pela Iunis para propor um produto. Nós, então, desenvolvemos um produto do zero, que gerou essa urna, essa arquitetura da urna, hoje é o nosso projeto original lá, de 95. E fizemos 2 protótipos dessa urna. Na licitação, depois, apareceu também a Procomp, que apresentou um terceiro produto. Então, foram 3 produtos muito diferentes entre si. A proposta da IBM era um notebook, e embaixo do notebook, eles levantaram o notebook para caber bateria e a impressora. Então, imagina um notebook elevado com um tijolo embaixo. E aí ele tinha do lado direito um teclado numérico. E a tela era a tela de um notebook. Esse era o produto. Mas se ele era era um conceito de notebook, ele era tão vulnerável como um notebook da época em relação à em relação à segurança da informação? Posso dizer assim ou não? Já falo da segurança. Ou seja, primeiro foram propostos 3 produtos completamente diferentes. Legal. Então, você imagina um notebook com tijolo embaixo, aí você imagina o produto da Procomp era a metade de cima de um caixa automático de banco. Mas lembra que naquela época, os caixas automáticos não usavam tela de LCD como a gente usa hoje. Eles usavam monitor de vídeo, com tubo. Então, eles levaram uma caixa que pesava... Aquele fósforo verde ainda, não? Isso. Eles levaram uma caixa que tinha um monitor dentro, com tubo, pesava mais de 20 quilos, precisava de 2 pessoas para carregar. Chegamos eu e o Prado, que era o nosso coordenador do time de engenharia, cada um carregando uma sacolinha. A gente fez uma embalagem de papelão dessas que hoje você carrega um notebook dentro, e o nosso produto tinha menos de 10 quilos. E era essa urna que está aí. No edital de licitação, o TSE aprovou os 3 produtos, ou seja, havia um conjunto de funções que eles queriam que fossem entregues, e eles aprovaram 3 produtos completamente diferentes. Poderiam haver 3 patentes de invenção diferentes, porque na legislação de patentes do Brasil, de propriedade industrial, você, para patentear um produto, você tem que propor uma forma de construção, uma estrutura construtiva, como eles chamam. Então, você teve 3 produtos, você poderia ter 3 patentes de invenção diferentes. Nós, naquele ano de 96, nós pedimos o registro de 2 produtos, 2 patentes de invenção. Uma, a urna eletrônica, e o outro, a urna plástica descartável, que atrás da urna eletrônica havia um depósito, uma caixinha, aonde caíam os votos impressos. Então, a primeira urna imprimia cada voto. Essa discussão de hoje, ela já existia lá. E interessante o seguinte, a eleição eletrônica de 1996 não teve sustentação legal. A lei que estabeleceu a votação e a totalização eletrônica, ela só foi aprovada em 97. Ou seja, a eleição de 96 foi feita com o Código Eleitoral da Lei 9504, se não me engano, é de 1965. Não havia nenhum artigo escrito em nenhuma lei dizendo que podia fazer uma votação eletrônica e uma apuração eletrônica. Eu não sou advogado, Eu já conversei com advogados que disseram, não tinha uma lei? Eu disse, não. Bom, então se no Brasil... se estivéssemos nessa briga de hoje, ia dar um BO lascado. Isso é um tema interessante, porque nós estamos tendo essa discussão toda. Vale a pena estudar a história e descobrir o seguinte, rapaz, a eleição de 96 não tinha sustentação legal para votação eletrônica e para totalização eletrônica dos votos. Vou falar uma coisa, isso aqui é um bate-papo de amigos, claro, que nós vamos divulgar, mas você podia colocar aqui no alto da tela, aqui, ó, a eleição de 96 não tinha amparo legal. E é isso mesmo. Olha, aí, os 3 produtos propostos tinham impressora de impacto, porque esse foi definido como requisito funcional, e tinha 2 disquetes, um disquete para o software e outro disquete para os dados. Carlos, não fala.
Desculpa, você não pode falar disquete. 90% do povo que está assistindo o vídeo Não não vai sabe o que é entender. disquete. Não. É verdade, é verdade. Mas foi em 97 que eu fui pesquisar e eu achei uma empresa nos Estados Unidos que tinha inventado um cartão de flash, que é um cartão chamado Compact Flash, que era usado na época para máquina fotográfica. Nós fomos lá, convencemos a SanDisk, que foi a empresa que inventou, porque nós tínhamos um projeto no Brasil. Já conhece, o pessoal já conhece um pouco essa marca aí, já sabe o que é. Esse cara cresceu, né? Ele virou um cara gigante. Mas era uma empresa pequenininha. E aí eu fui lá, conversei com eles, e eles diziam, como no Brasil, essa quantidade é impossível. Eu disse, não, tem lá um projeto que quer fazer, né? Quer comprar 150 mil urnas eletrônicas e vai colocar flash nessas máquinas. E assim foi. A gente convenceu o TSE e substituímos um disquete por um cartão de memória flash, o Compact Flash, que existe na urna até hoje. Mas isso aí você fez em tempo de projeto ou foi antes da escolha? Foi depois. O edital foi final de 95. Então, a Unis assinou com o TSE um contrato para fornecer quase 80 mil urnas eletrônicas no dia 20 de março. No dia 15 de maio de 96, nós entregamos as primeiras 400 urnas eletrônicas para o pessoal distribuir para os TREs para começar a dar treinamento, porque as pessoas precisavam treinar mesários, né? Enfim, porque a eleição seria em outubro. E aí nós levamos ainda mais um tempo para poder conseguir confeccionar as ferramentas de injeção de plástico dos gabinetes e para receber os componentes, porque os componentes levam algumas semanas para chegar aqui. Nós tivemos componentes que vieram de avião de Taiwan, depois tem que passar na alfândega. Então, nós fomos começar a produzir mesmo no final de junho, finalzinho de última semana de junho, produzimos julho, agosto e começo de setembro. Nós criamos 2 linhas de produção em 2 fábricas e entramos em ritmo produzindo 1.700, 1.800 urnas eletrônicas por dia. Então, nós entregamos... Você que inventou aquele barulhinho lá, quando eu confirmo o voto? Não, então, vamos lá. Tem todo o mérito do TSE, né? O time técnico, muito competente do TSE, eles é que definiram as especificações funcionais, eles foram definindo uma série de detalhes e a gente ia implementando. Algumas vezes a turma viajava na maionese e pedia coisas que não eram possíveis. Eles, olha, para a próxima geração... Dá um exemplo. Você lembra de alguma coisa? O teclado. A gente tinha mandado fabricar o teclado em membrana. Tanto que o pessoal brincava e o desenho da urna tinha sido uma inspiração da minha esposa, porque ele tem a cara de uma frente de um micro-ondas, né? Que é uma tela escura e um teclado de membrana do lado. Então, eles diziam, não, com certeza... As pessoas que não conhecem, teclado de membrana é aquele que tem no micro-ondas. Micro-ondas, é. Os engenheiros diziam, não, você não pode fazer isso. Eu disse, como não posso fazer isso? Dentro dos requisitos funcionais, não tem problema nenhum. E vamos lá, teclado de membrana é algo amplamente útil, usado. Eles fizeram muita reclamação do teclado, mas hoje todo mundo usa celular, bota o dedo na tela e não faz diferença nenhuma. Mas eles diziam, não, tem que ter uma tecla com curso. Só que aquele teclado não existia. Era impossível fabricar naquele prazo. Né? Depois, na outra geração, aí tudo bem, aí teve mais prazo, porque eles foram comprar com um pouco mais de antecedência. Mas naquele ano... Entendi, ou seja, dado o prazo para disponibilizar, você tinha que se utilizar do que estava desenvolvido no mercado. Você não estava desenhando um produto do zero. Bom, sim, a gente desenhou do zero, mas os elementos... Sim, desenhou do zero, mas os componentes tinham algumas coisas que você tinha que utilizar o que existia. A gente aproveitou uma placa, que a gente tirou algumas peças e usou a placa. A fonte foi feita do zero, com bateria. O mecanismo de impressão, usamos uma placa de controle da impressora também. E o software, nós fomos buscar a Microbase, a empresa de software de 2 amigos, do Fred e do Otaviano. Eles tinham a liderança no Brasil no mercado de automação bancária. Eles tinham a plataforma de sistema operacional e também alguns aplicativos que eram usados em milhares de agências bancárias de diferentes bancos. Era uma plataforma robusta, segura, que eles tinham desenvolvido totalmente no Brasil. E essa plataforma de software, de hardware e software, ela foi usada nas eleições seguintes. Essas urnas de 96, elas foram refeitas em 97, 98, para colocar o cartão de flash e para substituir a impressora por uma impressora
térmica. E nós fabricamos uma outra quantidade de máquinas. E nas eleições de 98 aí já houve uma ampliação grande da quantidade de eleitores. Mas tudo não foram flores, né? Houve vários desafios aí ao longo desse processo. Bom, eu acho que isso qualifica um pouco, né, essa história, sua história em relação à urna eletrônica. De fato, quem está nos assistindo entende agora que o Carlos Rocha, ele esteve nesse processo, ele concebeu várias coisas, ele atendeu um requerimento do governo, ou seja, não foi uma criação do nada. O governo, de fato, criou um processo eleitoral e, para atender esse processo eleitoral, foi desenvolvido um equipamento. E este equipamento, enfim, hoje é o equipamento que nós conhecemos, já com algumas evoluções. Quais foram as modificações mais significativas do primeiro projeto para aquele que a gente se depara hoje num dia de eleição? Olha, a evolução tecnológica ao longo dos anos. Primeiro, o cartão de memória flash, que foi introduzido por nós. Foi uma segunda geração de projeto que nós fizemos para o TSE, que foi trazer o cartão flash para poder usar a carga do software e a impressora térmica. Esses foram os dois avanços. Nós tentamos introduzir também, já para o modelo de 98, um cartão com chip, um smart card, igual a esse cartão de crédito com chip. Nós propusemos a eles que fosse incluído um leitor de smart card, porque a nossa ideia era que cada mesário fosse autenticado com o smart card. E dentro daquele cartão existisse um módulo de segurança independente da urna para que pudesse ser feita a assinatura digital com um módulo de segurança independente do hardware interno. E o time técnico do TSE não aceitou. O TSE só foi colocar um módulo de segurança em hardware muitos anos depois. Isso aconteceu no final dos anos 2000, mais de 10 anos depois. Porque eu tinha experiência lá na empresa, nós já tínhamos desenvolvido essas maquininhas de cartão de crédito, lá das primeiras gerações. A gente tinha um cliente que a gente desenvolveu e fabricou uma maquininha. E nessas máquinas de cartão de crédito, já há muitos anos, existe a ideia de um módulo de segurança que é fornecido pela bandeira do cartão. Então, a Visa tem o seu módulo de segurança, Mastercard tem, American Express tem. Essa era a arquitetura das máquinas lá atrás. A gente, então, procurou aproveitar a segurança do mercado de automação bancária e a segurança das máquinas de cartão de crédito. Mas depois que esse projeto ficou importante no TSE e que a equipe foi crescendo, eles foram internalizando todo o desenvolvimento de software e toda a segurança. E isso tem um lado interessante, né, de você criar uma competência interna, mas traz um problema. Hoje, existe um poder absoluto nas mãos de um pequeno grupo de técnicos do TSE de manipular os resultados da eleição, porque essas pessoas não sofrem qualquer controle externo. Então, ao longo dos anos, eu sempre disse, olha, existe normas de segurança da informação. Já há muitos anos existe a norma 27001, mas antes disso já havia procedimentos de segurança da informação, né? Mesmo você pega o manual de auditoria operacional do Tribunal de Contas da União, lá de 96, ele já falava em segregação de funções, que é você dividir as atividades. Então, se tem um grupo que faz o desenvolvimento, quem vai fazer a certificação de que aquele produto atende às especificações técnicas é um outro grupo. Nós já falamos sobre isso. Você está me dizendo que hoje o algoritmo que está hoje controlando todo o processo eleitoral e o algoritmo que está na urna, ele é uma caixa preta. Ou seja, alguém desenvolveu isso e não existe nenhum outro órgão ou nenhum outro padrão de mercado que esteja olhando para isso e falando, poxa, esse código aqui ele não é malicioso, ele é um código íntegro. Ele está cumprindo aqui o que se propõe. É mais grave do que isso. É mais grave do que isso. Existe em segurança da informação um aprendizado, isso é fato estatístico comprovado, né? Mais de 60% das invasões de sistemas de grandes organizações, tanto de governo quanto de empresa, toda semana a gente lê no jornal alguma invasão de segurança de alguma empresa grande a nível mundial, mais de 60% nasce dentro das organizações. Tem vários artigos. Claro. E essas estatísticas também mostram que 95%
dos problemas de quebra de segurança começam com erros humanos. Então, quando o presidente do TSE afirma, sem nenhuma dúvida, que a urna é inviolável, é 100% segura, quando a gente vê o secretário de Informática do TSE dizer que a urna é inviolável, isso é absolutamente falso, isso não é verdade. Porque não existe não fica em pé. Não existe, isso não existe no mundo. Não, eu tenho um comentário para fazer. Quando... Até me fugiu aqui agora, estava lembrando, estava falando, eu estava lembrando aqui de uma situação que mostra isso. Ah, lembrei. A Polícia Civil, quando acontece um roubo numa casa, uma residência, e se coloca, faz a queixa, é esmagadora, essa estatística é esmagadora. O crime sempre ele começa dentro de casa. Ah, sim. É muito difícil que externamente alguma coisa externa venha e afete aquele lugar. Ou seja, é uma visita que você recebeu, alguém que conheceu e viu o objeto roubado e sabe onde ele está guardado, sabe o valor dele. Infelizmente, às vezes é um empregado, e aí às vezes até existe um problema, porque os empregados são sempre os primeiros a serem interrogados, porque eles estão ali dentro daquele ambiente. Então, eles de fato têm informação suficiente para poder fazer qualquer coisa. Então, essa analogia com o crime que acontece no cotidiano, nas residências, no roubo de alguma coisa, a polícia sabe que ela vai encontrar quem fez baseado nesse comportamento da residência. Vocês recebem visitas, vocês fizeram... Teve alguém que veio aqui, algum empregado... E quando eles abrem esse leque de possibilidades, eles invariavelmente, na maioria dos casos, encontram quem executou o crime, o roubo, o assassinato, enfim, o que aconteceu. E isso não está diferente. O caso da urna é idêntico. É exato. E é importante o seguinte: quem trabalha nessa área, né, de sistemas da informação e que estuda um pouco segurança da informação, já aprendeu que toda vez que existe um problema de segurança, ele começa com as pessoas. O comportamento das pessoas é fundamental. Em 2018, o advogado do Sindicato Nacional dos Peritos Criminais Federais, que são todos profissionais de primeira linha, todos concursados, que estudam muito esse assunto, estão sempre investigando crimes, e os especialistas em crimes cibernéticos. Esse advogado, ele fez uma apresentação, um depoimento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Estavam todos os ministros do Supremo. Era a discussão lá atrás sobre a constitucionalidade do voto impresso. E ele cunhou a seguinte frase: a democracia brasileira não pode ficar dependente de um pequeno grupo de pessoas técnicas que trabalham no TSE. Né? O controlador, que é esse grupo que tem poder absoluto, precisa ser controlado. E esse é o principal problema que existe hoje, que gera essa discussão, essa falta de credibilidade. E isso gera um problema que compromete... Transparência. Existe claro, um problema de transparência. Claro. E não vejo razão pela qual um ministro do Supremo, porque todos os ministros do Supremo, em algum momento, eles se tornam presidente do TSE, faz parte do ritual. Tem lá uma rotação e, a cada 2 anos, um novo ministro do Supremo se torna presidente do TSE. Ora, é fundamental que os ministros do Supremo compreendam que isso está errado. Não há razão para a presidência do TSE colocar em risco a integridade das eleições por conta dessa falha grave de segurança da informação. E vamos chamar a atenção que eu não estou aqui questionando a integridade das pessoas. O que eu estou dizendo é que esse poder absoluto de poder manipular os resultados, ele precisa ser eliminado. Ele não pode existir. E a melhor forma de fazer isso é atender às recomendações da ISO 27001, do Tribunal de Contas da União e de toda a empresa de auditoria em segurança da informação sabe disso. Para a gente concluir, Carlos, até porque o tempo já está elevado, só a última pergunta.
O que a gente está entendendo é que hoje existe uma sala fechada, certo? Onde existe lá a contagem dos votos. Isso deveria ser público, deveria ser não uma sala fechada, deveria ser uma sala aberta, não é isso? Uma sala envidraçada, onde isso fica... Envidraçado quero dizer no sentido figurado, né? Ou seja, que isso ficasse o mais... Como é que poderia ser isso? Como é que poderia, na sua ideia, esse escrutínio ser público, como a lei, inclusive, determina, né? Que ele seja... Desde 96, que foi definido pelo Tribunal Eleitoral que a contagem dos votos em cada sessão eleitoral ela seria automática, feita por um programa de forma secreta dentro da urna. Não existe qualquer fiscalização ou controle do processo de contagem. E, como eu mostrei, existe esse poder absoluto nas mãos de quem controla o software de poder manipular essa contagem. Então, só existe uma maneira de fazer isso, que é tornar a contagem de votos pública. Para que ela possa ser pública, cada voto precisa ser materializado num documento. A primeira ideia que vem na cabeça das pessoas, até porque é intuitivo, é mais simples para os leigos, é que, então, precisa imprimir o voto num pedaço de papel, porque é assim que materializa voto. A nossa proposta é diferente. O que nós dizemos é: hoje o Brasil tem um ecossistema de certificação digital muito bom, de primeira geração a nível mundial. Ele pode perfeitamente ser aproveitado. Então, cada voto deve gerar um documento eletrônico correspondente ao voto. E ao criar esse documento eletrônico com um certificado digital da ICP Brasil, que é o ecossistema brasileiro de certificação digital, você gera um documento que tem validade jurídica. Então, a nossa proposta é: votou, o eleitor votou, gera um documento com validade jurídica. E esse documento será escrito numa memória que não pode apagar mais, protegida contra apagamento. Então, o importante é materializar cada voto em um documento com validade jurídica. Vale destacar que imprimir um documento em papel não dá a ele validade jurídica. Você tem que levar num cartório e um escrivão tem que certificar aquele documento para que ele se torne legal. Então, porque ele pode ser uma fraude, ele pode ser criado em outra máquina. Pode. E é muito bom. Você vai no YouTube, faz uma pesquisa, você vai achar vários fios mostrando como é que se frauda um documento impresso em papel. O documento eletrônico não é fraudável. Sim, mas deixa eu te fazer uma outra... Eu ia fazer uma última pergunta, mas eu vou fazer mais uma. A zerésima. Zerésima é aquele extrato que sai na urna quando existe o encerramento da votação. A zerésima é no começo do dia. A zerésima é no começo do dia para dizer que a urna está vazia. No final do dia é o boletim de urna. Ah, desculpa. Ótimo. Mas, de qualquer forma, existem esses dois documentos que são juntados e colocados lá. Inclusive, tem um código, o pessoal digita alguma coisa na urna. Enfim. Então, o boletim de urna, ele é um documento ainda, vamos dizer assim, confiável ou não? Não. Nem a zerésima, nem o boletim de urna são documentos confiáveis. Eu lamento. Isso não é a minha opinião. Isso não é a minha opinião. Isso é consenso de todos os profissionais técnicos, inclusive nos depoimentos que foram feitos na comissão da Câmara. Você está falando uma coisa muito séria. Sim. Na hora que você vai lá e gera zerésima e fala, esta urna está vazia, pode ser que ela não esteja. Claro, porque o que ocorre é o seguinte: o sistema brasileiro eleitoral, ele tem que ser independente das pessoas. Ele tem que ser agnóstico em relação a pessoas e ele tem que ser independente do software do TSE. Existe um princípio, que é o princípio da independência de software, que os especialistas levantam muito. Na nossa opinião, há duas maneiras de você garantir a independência do software. Uma é a maneira mais simples que está lá sendo defendida na Câmara, que é: imprime o voto em papel, você torna o sistema independente do software. A outra maneira, que no nosso entender é a mais avançada, é
cria um documento eletrônico para cada voto, usando um token criptográfico da ICP Brasil, que é o Ecossistema Brasileiro de Certificação Digital, então, independente do TSE, de tal sorte que você garanta, por uma estrutura de confiança que é robusta, que tem validade legal, que é operada por várias empresas de primeira linha, CertSign, Serasa, Valide e dezenas de outras. O TSE precisa aproveitar esse ecossistema. Esse controle absoluto que existe na mão de um pequeno grupo de técnicos, isso precisa ser eliminado. Isso tem que acabar. Isso está errado, não na minha opinião, na opinião de todos os técnicos especialistas em segurança da informação que entendem do assunto. Então, as urnas podem estar corrompidas antes do início da votação. Sim. E isso só se resolve com o princípio da segregação de funções da norma ISO 27001. Você tem que ter certificação independente de todos os equipamentos e sistemas. Você tem que ter duas auditorias. Uma para garantir que o sistema continuou íntegro durante a votação e após a votação. Que aquele sistema que foi certificado de forma independente lá atrás vai ter a sua integridade confirmada de forma independente aqui depois da eleição. E a outra auditoria é para garantir a integridade do resultado. E para isso você tem que ter o voto materializado em um documento com validade jurídica. E esse documento pode ser eletrônico, que é a nossa proposta, desde que a sua criação e geração seja independente daquele pequeno grupo de técnicos do TSE. Você tem que dividir essas responsabilidades entre diferentes entidades que têm credibilidade própria. Carlos, vamos encerrar por hoje. Já deu aí 50 minutos. Acho que está mais do que a primeira ainda, hein? Já cobrimos a primeira. Nós criamos no YouTube, o Carlos criou um voto legal, porque esse vídeo vai estar até em outras plataformas. Então é importante que você se inscreva no canal, dá o seu like, como todo mundo diz. Mas nós não temos nenhum interesse em monetizar esse canal, em transformar ele numa fonte de receita para o Carlos, para mim. O nosso interesse, como eu disse no primeiro vídeo, é um dever cívico. Estamos doando o nosso tempo aqui, eu e o Carlos, para que as pessoas tenham uma real informação detalhada, com calma, com serenidade, de pessoas que são profissionais de mercado. Carlos é um profissional de mercado, eu também sou. Eu penso até, Carlos, a gente trazer outros profissionais para a gente começar a encher a nossa salinha aqui para uma conversa, e aí a gente poder interagir melhor e surgir outras dúvidas e outras ideias, inclusive, e que para que esses vídeos cheguem aos nossos administradores, seja um parlamentar, seja um funcionário TSE, para que com essa informação a gente consiga, de fato, transformar a sociedade. Então, a gente tem esse dever, a gente está aqui, este é um questionamento que eu faço comigo há muitos anos, de como é que eu posso ajudar a sociedade a ficar um pouco melhor. A quantidade de moradores de rua só aumenta, estamos no meio de uma pandemia e o saneamento básico hoje está precário, extremamente precário, e as pessoas que deveriam estar olhando por isso, um olhar racional, não estão olhando. A gente está elegendo realmente pessoas que estão interessadas no próprio interesse, no seu ego, no seu bolso. Então, não estão gerando aí para a gente um resultado bom. E eu acho que cada um de nós tem que fazer um pouco. Eu e o Carlos encontramos um jeito, né? Tenho até outras propostas depois para a gente discutir aqui e melhorar um pouco a nossa cidadania. Mas, Carlos, fique aí com as últimas palavras e aí a gente encerra. Muito obrigado, um prazer estar sempre aqui conversando com você, meu amigo Otávio. E uma boa noite a todos. E venham participar, coloquem lá seu comentário. Nós estamos também no LinkedIn, nós estamos no Instagram. Nós contamos com vocês. Nós vamos colocar Carlos, acho que é uma boa, você coloca aí na descrição do vídeo os links, né? Para que aí isso comece a girar de uma maneira legal entre nós, tá bom? Excelente, uma boa noite para você, um forte abraço. Abraço, cara, tchau.